Clouds Goals. Fala, eu sou o Lican e você está na Clouds Gold, seu canal de game dev direto e reto. O tópico de hoje do loop fechado fala de tudo um pouco. Status de cada estado, menu de pause e contratos intermitentes. Então vamos aqui criar um novo save. Vou pegar aqui, ó. Pegar a velha gênio. Bom, note que logo de cara temos aqui um selecione um contrato intermitente. É muito bacana, mostra 3 contratos. Isso aqui é um placeholder, né? Assim como muitas coisas do loop fechado. Eu notei que eu falo muito a palavra placeholder. Não sei se todo mundo sabe o que é, mas placeholder é como se fosse algo que está ali só para representar. É algo provisório, é algo que vai mudar no futuro. E eu não gosto nem de imaginar como é que vai ser isso aqui no futuro, porque senão eu vou querer fazer a arte disso aqui. Então, se contente com esse design aqui mesmo. Bom, são 3 botões, cada botão representa um contrato intermitente do qual você pode escolher. As informações do contrato são o país que está oferecendo o contrato, a duração do contrato, ou seja, se você não cumprir o contrato nessa duração, você falha ele, a descrição do contrato, aqui mostra o que você tem que fazer para poder concluir o contrato, o que você ganha com o sucesso do contrato, penalidade por falha, porque se você não concluir no tempo certo, você falha. Ou penalidade por quebra de contrato. Algumas descrições têm cláusulas que podem gerar quebra de contrato se você falhar. Por exemplo, ficar com prestígio nacional abaixo de um certo limite. Outro tipo de quebra de contrato é a quebra de contrato manual, que é quando você percebe que talvez você escolheu um contrato que é muito mais difícil do que você consegue lidar e vale mais a pena quebrar o contrato do que sofrer as consequências diárias de estar levando esse contrato péssimo para frente. Porque os maiores países eles são mais poderosos, são mais difíceis de se lidar com as fases deles. Você acha que você está apto para resolver um contrato de um país, sendo que na verdade você não está. Então vale mais a pena quebrar o contrato e pegar outro contrato do que sofrer as penalidades diárias. Então vamos lá, vou pegar aqui o país 3. Antes de pegar o país 3, note que lá no fundo os países não estão com cadeado, que tinha no vídeo anterior. Se eu clicar, ó, todos os países que não são país 3 ficam com cadeado. Eu estou falando país 3, os países ainda não tem nome, então por enquanto estou tratando disso com números. Se eu clicar nos países com cadeado, eu não entro. Não consigo entrar. Mas se eu clicar no país 3, eu entro nele. Beleza. Aqui como você pode ver, como tinha no vídeo anterior, tem esses símbolos, né, esse escudinho e essa exclamação. O que eles significam? O que são esses números do lado? Então, esses são status. Cada estado do país representa uma fase, representa uma possível missão que você pode concluir nele. Esses status são aleatorizados toda vez que você cria um novo save. Então, basicamente é o seguinte, por enquanto só tem esses 2 status básicos, que é o status de protegido, que significa que não tem mais nada que você possa fazer aqui dentro, tanto que se eu clicar nesses estados protegidos nada acontece, porque eles estão livres de monstros. E esse aqui é o estado de sob ameaça 1, é o mais fraco dos status, e ele é representado por esse ponto de exclamação. Existem, por enquanto, 16 tipos de status, mas eu vou dar exemplos de mais ou menos como é que eles funcionam e alguns outros status que não estão aqui. Então, esse número do lado do status representa a duração dele ou o nível dele. No caso do status protegido, quando isso aqui chegar no 0, esse número chegar no 0, esse status vai evoluir para um status de ameaça. Vai evoluir para um status de ameaça de nível 1 ou algum outro tipo de variação dele. Porque tem variações e tem substatus também, mas isso é para outro vídeo, é outros detalhes. Já os status de ameaça, eles ao invés de descer o número, eles sobem o número. Toda vez que você está jogando e entra numa fase, se você derrotar essa fase, esse número cai de 1 a 3. E os números de ameaça ao redor que tiver no país tem 50% de chance de aumentar em 1 cada um. E os status protegidos tem 50% de chance de cair em 1 cada um. Só que tem status que eles influenciam nos status ao redor. Por exemplo, um status específico chama infecção. O que infecção faz? Ele fica com um símbolo de vírus. E toda vez que ele ganha um número, esse estado e esse estado ganham números adicionais toda vez que esse status ganhar um número.
Quando um status chega a 10, ele evolui para o segundo nível dele ou para uma variação de raridade. No caso, infecção seria um subtipo de status. Normalmente, um status de sob ameaça, que é esse aqui, evolui para um status de sob ameaça 2, que é 2 pontos de exclamação, e tem um 3, que é 3 pontos de exclamação. Tem outros status, por exemplo, status de cataclisma. Se um status de cataclisma chegar no 10, a área se torna um status inabitável, ou seja, independente do que aconteça, você perdeu aquele estado para sempre. Você nunca mais vai poder fazer nada. Eu criei um botão de pause, já vou mostrar aqui, se eu clicar no ESC, né? E ele bloqueia qualquer interação com os botões lá de trás. Acho que o tooltip também, deixa eu ver. Com o tooltip também. Se eu clicar em opção não acontece nada, voltar ao jogo, volta ao jogo, tudo normal. Ou eu posso salvar isso aí. Se eu salvar isso aí, clicar em jogar de novo aqui, ó, tá lá meu save, salvinho. Vou entrar. Note que não tem como escolher mais contratos, porque eu já tenho um contrato intermitente, que é com o país 3. E note que está exatamente igual ao que estava antes. Como eu já falei, status protegidos te impede de entrar nas fases, porque não tem mais fase, está todo mundo seguro. Não tem ameaças nessa fase. Agora, se eu entrar, por exemplo, nesse aqui, BAN, você entra na fase. Só que não tem nada ainda. Né? Só fiz até aqui. Se eu clicar no ESC, tenho voltar ao jogo normal, só que agora tenho que desistir da missão. Porque toda vez que você entra para fazer uma fase, você está fazendo uma missão para o país. Entende? Então, se eu clicar em desistir da missão, teria teoricamente penalidades. Aí você volta para o mapa mundi. Algumas pessoas podem pensar que, putz, eu queria acessar todos os países. Então, você é uma empresa. E o país, inclusive, que te contratou, que no caso, nesse caso é o país 3, ele não tem só você como empresa agindo aqui, ele tem outras empresas também agindo no meio aqui. Isso pode gerar um tipo de relação entre você e outras empresas em determinado momento, mas isso não vem ao caso. Então, os países que estão bloqueados, eles não estão à mercê da sorte. Eles estão com as próprias empresas deles, resolvendo as tretas deles. Por isso que só pode acessar um país por vez, porque você está sob contrato. Por hoje é isso. Fiquem aí com mais uma dessas imagens lindas descartadas, que nunca veriam a luz do dia, que estão no limbo. Vídeo novo toda sexta-feira ao meio-dia. Eu agradeço fortemente quem chegou até aqui e espero ver você no próximo vídeo. Beijo, beijo.